Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje eu vou estar trazendo aqui uma palavra que se encontra lá no livro de Jó, começando aqui do capítulo 1, né? Jó, um homem íntegro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Os ataques de Satanás a Jó, né? E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, né, irmãos, a história de Jó é uma história muito forte, né? Que ele era um homem muito íntegro, né? Temente a Deus, sincero, reto. Mas Satanás, né, rodeando ali a vida dele, né, pediu permissão a Deus para tocar, né, em todos os bens que ele tinha, né, na família dele, mas só não permitiu que ele tocasse na vida de Jó, né. E
E ainda assim, Satanás persistia, né, a afligir Jó. Então, respondeu ao Senhor e disse, né, então Satanás respondeu ao Senhor, né, que se encontra no capítulo 2, versículo 4, né? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas. Assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e combinaram com doer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Então levantaram a sua voz e choraram. Rasgaram cada um o seu manto e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, porém nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Essa história de Jó, né, acreditamos, né, que não tenha sido muito fácil para ele, né? Imagina a gente ter uma vida abençoada por Deus, ter uma família linda, né, filhos, bens, que isso não seja tão importante, né, quanto a nossa vida, mas Deus permitiu, né, que Satanás tocasse em tudo isso na vida de Jó, não para fazer o mal a ele, né, mas para provar que ele era um servo fiel a Deus, que independente da situação, independente dele ter tudo ou ele ter nada, ele iria adorar a Deus em meio ao vale, em meio à dor, ao sofrimento, né, irmãos? E só vindo aqui na passagem, vou dar um breve resumo aqui, né? Mas esse livro de Jó vale muito a pena, né? A gente meditar, né? Porque tem coisas maravilhosas, né? Que Deus fala com Jó, que Jó, né? Relata com Deus também. E eu vou estar lendo aqui a passagem de número 30, né? Capítulo 30. E vou dar uma resumidinha aqui para ficar melhor de entender, né? A deplorável miséria de Jó. Agora, porém, se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das mãos daqueles cujo vigor se tinha esgotado. De míngua e fome andavam sós e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento era as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos e gritavam contra eles, como contra o ladrão. Só indo adiante aqui no capítulo 11, né? Que fala: Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o caminho, promovem a minha miséria contra eles, não há ajudador. Vêm contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores como um vento, perseguem a minha honra e como nuvem passou a minha felicidade.
E agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderam de mim. De noite se me transpassam os meus ossos, e os meus nervos não descansam. Pela grandeza da força das dores se demudou as minhas vestes, que, como a gola da minha túnica, me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Vou estar lendo aqui, né, diante de toda essa situação de Jó, né, eu acredito que, assim como a palavra fala, né, em meio a tanta dificuldade, né, ele não parou de adorar a Deus, né, de confiar nesse Deus que tudo pode. Mas vejo que não foi uma situação muito fácil, né, eu creio que tem momentos até na nossa vida, né, que a gente acha que Deus está em silêncio, ou por que Deus está permitindo tais situações na nossa vida, né? Mas aqui no capítulo 42 fala do arrependimento de Jó, né? Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vou estar lendo aqui ainda no 42, né, que fala da restauração de Jó, né, a partir do versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Jemima, o nome da segunda Késia e o nome da terceira Queren-Apuk. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém? Através dessa passagem, né, de Jó, eu quero dizer que às vezes tem momentos na nossa vida, né, que a gente não entende certas direções, né, e certos acontecimentos, mas em tudo Deus tem um propósito. Às vezes podemos estar passando por lutas tão grandes que tem pessoas que até nos perguntam, né, onde está o nosso Deus, né? Mas ele sempre esteve na direção de tudo. Ele sempre esteve onde ele está, no seu trono de glória, olhando, né, por cada um de nós, nos direcionando. Às vezes vem acontecimentos na nossa vida, né, para nos aproximar ainda mais, né, de Deus, para nos dar mais sabedoria, mais maturidade, tanto mental quanto espiritual, né? E tem acontecimentos que através do mesmo, né, sendo esse bom ou não, Deus nos leva para uma direção, né, que a gente jamais imaginaria alcançar, né? Mas convenhamos aqui, né, que nesse processo não é nada fácil, né, principalmente nos manter firmes e seguir confiando nos planos de Deus, né? Porque é muito fácil louvarmos e bendizermos o nome do Senhor quando tudo vai bem, né? Difícil é quando o momento ruim vem, quando o luto vem, quando as lutas vêm, né? Mas saiba que é nos momentos mais difíceis que Deus vê quem é servo dele de verdade. É nos momentos difíceis que o que está dentro de nós é revelado de verdade, né? E fácil não é, né, adorar quando precisamos de um chão, de
de um consolo, ou quando somos nós que estamos precisando nos alimentar da palavra, né? Mas devemos perseverar, seja na luta, seja na dor, seja na alegria. O Senhor é digno de toda honra e toda glória, né? Não importa o momento. Mas o melhor disso tudo, né, é que você pode estar caído adorando a Deus, seu coração pode estar dilacerado. E mesmo assim, o adorando, sua alma pode estar aflita, mas se você tomar a atitude, né, de continuar sendo fiel enquanto você adora e bendiz o nome desse Deus, né, Ele vai curando, Ele vai libertando, Ele vai restaurando tudo na sua vida. Continue adorando, pois quando menos, né, a gente espera, Ele nos recompensará, né. Às vezes a gente pensa que está demorando muito, né, acabar o sofrimento, alcançar algo que a gente tanto quer, né? Mas sejamos pacientes no Senhor, né? O nosso tempo, muitas das vezes, tem pressa, né? Mas o tempo de Deus tem perfeição. Descansa nele, né? Pois Ele está trabalhando. Não queira atravessar tudo antes do tempo, né? Para não anular as promessas dele na tua vida. Glórias a Deus. Né, que possamos nos manter fiéis, né, seja quando tudo vai bem ou não, seja na dificuldade, na necessidade, na dor, passando por lutas ou não, né? Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Aleluia. Acerca da situação de Jó, né, que eu relatei aqui no capítulo 30, né? A situação dele, como, né, ele se encontrava antes e como ele ficou, né, em meio a humilhações, né, diante daquela situação que Deus permitiu na vida dele, né? Mas às vezes, né, tem situações, assim como eu falei, né, que a gente até pensa, né, ou parece até que Deus se esqueceu de nós, né? Mas se mantivermos perseverando, no momento certo, Deus se revelará a nós, fazendo a gente ver, né, que Ele está no controle de tudo. Ele nunca saiu da direção, né? Apenas permitiu algumas coisas para o nosso crescimento, para provar a nossa fidelidade para com Ele, né? Ou melhor até, né? Talvez Deus tenha que usar de situações que podem até nos machucar, né? Mas acima de tudo, para fazer nos aproximar ainda mais dele, né? Porque é melhor um soldado ferido do que abatido. E é melhor aprender nos machucando, caindo, levantando, mas tendo alguém ao nosso lado que sempre vai nos manter de pé e honrar, né, quem se humilhar diante dele. Deus, ele jamais vai querer um filho dele distante, ainda mais passando por severas lutas, né? Ele nos quer a cada dia mais próximos a ele. E a forma que Deus vai mudar uma situação em nossa vida é como estamos diante dele, né? Se estamos buscando, se estamos sendo fiéis, se estamos perseverando, né? Mesmo diante das lutas, mas acima de tudo, crendo que Deus nunca saiu do controle, né? Para tudo tem um tempo, né? E se a bonança e a vitória ainda não chegou na sua vida, é porque ainda não é o tempo de Deus. Deus está preparando o cenário, né? Os recursos, os projetos para que saia conforme a vontade dele, né, que é boa, perfeita e agradável, para a honra e glória do seu santo nome. Aleluia. Eu quero deixar aqui uma meditação, né, lá através do capítulo 42, né, que Jó, ele se arrependeu de algumas coisas que talvez ele tenha pensado, né, assim, através de tudo que Deus permitiu na vida dele, né. Mas eu quero dizer que através de todos esses malefícios, né, que aconteceu com Jó, talvez ele teria todos os motivos, né, para abandonar a Deus, a sua própria vida, e assim sua própria mulher falou também, né, porque ele não abandonava esse Deus e morria, né. Ele viveu uma situação extremamente deplorável, né, mas ele escolheu continuar sendo fiel a Deus, né, adorá-lo mesmo em meio à dor, mesmo não estando, mesmo não entendendo, né, algumas coisas, mesmo questionando talvez o porquê de tudo aquilo, né?
Mas Deus mostra a Satanás o quão íntegro Jó era, o quão fiel ele seria, né, mesmo diante das adversidades, né? Talvez hoje aqui, né, alguém esteja como Jó, né, tinha uma vida talvez tranquila, em abundância, e tudo lhe foi tirado, né, ou está passando por grandes provações, né, os problemas declinaram sobre sua vida. Talvez você teria todos os motivos também para abandonar a sua fé, né? Abandonar esse Deus que tudo provê na sua vida, né, no ambiente, mas às vezes somos cegos, né, para os mínimos cuidados de Deus para conosco, né? Mas diante dos problemas é que vamos mostrar nossa verdadeira adoração, né? O verdadeiro servo, ele está prostrado diante de Deus, seja na afronta, seja nos levantes, seja nas tribulações, seja na dor, no sofrimento ou na perseguição, né? Isso revelará quem iremos ser, servos fiéis verdadeiramente prontos para batalhar, né? E assim como Deus restituiu tudo na vida de Jó, ele restituirá na sua. E assim, né, como Deus restituiu tudo na vida de Jó, ele restituirá na sua também, né? Basta você servir a esse Deus independente da situação. Creia e receba esta palavra diretamente dos céus para a sua vida. Amém? Glórias a Deus. Eu quero deixar aqui um louvor, né, que acredito que muitos conhecem, né, a respeito da vida de Jó, né? E que o seu dia seja edificado por essa palavra e pela presença de Deus. Amém? Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. A Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. A Ele a honra. A Ele a glória. A Ele a glória. Que a Deus seja dada toda honra e toda glória e todo louvor. Amém?